Olá, internautas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas andorinhas reunidas podem mudar até uma estação. Um abraço carinhoso para você que é do Paraná, da nossa região noroeste, para você que é de São Paulo, para você que é do Rio de Janeiro e para você que é de Minas Gerais. Não podemos nos esquecer também que estamos sendo vistos na Europa, os portugueses, e também na América, os Estados Unidos. Então, o nosso carinho de hoje, o nosso registro de hoje vai para todos vocês. Porque aqui nos estúdios nós estamos recebendo uma estrela, uma lindeza, uma joia, uma preciosidade da minha vida, que até é emocionante para mim falar dela, mas eu estou aqui com ela, que é minha sobrinha, minha filhada, mais que uma filha, doutora Saori Nagano. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, é um grande prazer estar aqui e eu também fico emocionada de estar aqui com você, porque você é uma referência para mim em muitas coisas, como mulher, como advogada, mas também como mãe. Ai, que coisa mais linda. Nós temos umas fotos aí, produção. E essa foto aí, em que contexto que foi tirada? Quem que é essa pessoa do seu lado? Esse foi um momento muito especial, foi a minha formatura em Direito. E esse ao meu lado é meu irmão. Ele ainda estava bem novinho na época, mas foi um momento assim muito emocionante para mim, porque foi a conclusão do meu curso. E nesse momento, apenas pessoas muito especiais na minha vida estavam presentes comigo. Então, assim, esse é meu irmão, caçula, mas que hoje em dia é maior do que eu. Ele já era maior que você. Ele já era nessa época maior que hoje. Uhum. E companheiro de trabalho também, Companheiro né? de trabalho. Tá aí fazendo direito, também cursando, tá no 3º ano. E é isso aí, vai seguir o mesmo caminho aqui da família. É isso aí. Essas são as minhas avós. Dona Maria, que é a sua mãe, né? A minha avó de coração. E a avó Cida, que é a mãe do meu pai. Além das duas, tem a mãe da minha mãe também, a minha Batian. Só que, como ela já faleceu, ela não estava presente nesse momento. Mas, assim, olha só, ambas emocionadas na foto e foi, assim, uma honra ter elas ali nesse momento comigo. Vamos ver. Essa é a minha mãe do coração. Eu fui presenteada por Deus, assim, com pessoas maravilhosas no meu caminho. E a Roninha, como eu carinhosamente chamo ela, sempre me acolheu como uma filha também. Então, eu sou muito abençoada de ter ela na minha vida. Esse é meu pai, que estava combinando comigo no dia, gravata roxa. O meu pai, ele é muito especial pra mim também. E ele estar ali nesse momento, ele que esteve ao meu lado ali durante toda a minha graduação, foi muito importante pra mim. Meu Deus. Nessa época você estava loira. Uhum. Então aqui eu também estou ao lado dos meus pais de coração. Como eu disse, eu sou imensamente abençoada por Deus. Então aqui, de um lado a Renata e de outro a Ademir, que eu também considero como um pai de coração. Tem o meu irmão, que hoje essa é uma foto mais recente para vocês verem como ele cresceu ainda mais. E do lado dele tem a Mariana, que a gente foi criada desde pequena juntas. E ela é como uma irmã para mim também. E ali temos a Roninha, a Renata e como a gente chama de Uon, que é a minha avó também do coração. Esse dia foi um dia muito especial, que era o Dia das Mães, né? Uhum. Elas estão todas assim de oncinha, juntas, lindas, maravilhosas. E os meus filhos de coração. Exatamente, todos nessa foto. Essa foto também é muito especial pra mim. Foi o dia do meu batizado, então tem o meu pai ali, a minha mãe e os meus padrinhos. E aí? Essa foto foi um dia, assim, foi aqueles desfiles da independência que tem na escola. Sim. E eu lembro que nesse dia
Para participar desse evento, eu não estava cotada entre as alunas para participar, mas eu lembro de ter chorado muito. E no fim, como foi tudo muito repentino, eu não encontrei uma roupa da mesma cor do pessoal que estava desfilando. Então tava todo mundo de azul e eu de rosa, de bailarina. Ah, de rosa. Olha que o rosa... O rosa já tava ali presente. Ele já fazia referência na sua vida. Já tava presente ali na minha vida. E esses são meus primos, que eu fui criada com eles também quando criança. O Helder e a Thaísa, eles também são como irmãos mais velhos pra mim. Mas eu quero saber, quem que é a Saori fora do crachá de advogada? Primeiramente, eu acredito que o trabalho que a gente exerce, que a gente escolhe, diz muito sobre quem nós somos. Então, é igual aquele ditado: a forma como você faz uma coisa é a maneira pela qual você também faz todas as outras. É óbvio que existem características minhas que vão além do direito e que existem muito antes do direito. Porém, inevitavelmente, elas refletem na minha profissão. Por exemplo, o fato de eu ter perdido a minha mãe tão cedo me tornou uma pessoa muito mais empática e humana, uma habilidade, assim, de se colocar no lugar do outro. Então, isso influenciou, por exemplo, na escolha da minha profissão, na forma como eu atendo os meus clientes. Eu não acredito que exista uma Saori advogada e uma Saori pessoa em caixinhas separadas. Eu acredito que nós somos um todo. Mas, para além do direito, eu diria que eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual também. Então, sempre que eu posso, estou ali escutando um podcast diferente, fazendo um curso diferente, lendo livros que expandam realmente o meu conhecimento e a minha consciência. Então, eu vi uma frase que faz, assim, absolutamente sentido para mim, que é: sucesso é você olhar pro espelho e gostar da pessoa que você vê. E para mim, nada me traz mais essa sensação, mais essa satisfação do que ver o meu progresso até aqui, né? Apesar de todas as coisas que eu passei. Por exemplo, se você me convidasse um ano atrás, eu tenho certeza que eu não teria coragem de aceitar o convite de estar aqui no podcast com você. Então, esse é só um dos exemplos, assim, da evolução que eu tenho vivido até aqui. Então, se fosse para me definir além do direito, eu diria que eu sou uma pessoa que é apaixonada em se desenvolver e testar minhas capacidades, minhas habilidades, ver até ali onde vai. E como é que você se enxerga fora do universo jurídico? Fora do universo jurídico, eu me considero uma pessoa curiosa, né? Porque eu tô sempre buscando me desenvolver. Persistente. Eu amo dividir momentos de qualidade com a minha família, com o meu namorado. Então, fora do universo do direito, eu sou uma pessoa que ama momentos, assim, compartilhar momentos com pessoas que eu amo. Se você, Saori, pudesse traduzir sua missão em uma frase, que frase seria essa? Atualmente, com o meu trabalho, seria desconstruir a ideia de que a aposentadoria é papo de futuro. Uma coisa que eu vou falar agora que pode evitar dores de cabeças imensas no futuro, que é o seguinte: existe uma miopia cultural no Brasil, que é a seguinte: você só começa a pensar em aposentadoria no momento de se aposentar. Então, eu convivo diariamente com pessoas que esperam, por exemplo, meses ou anos por um benefício, com coisas que poderiam ser regularizadas antes disso. Então, se fosse para definir a minha missão em uma frase, seria desconstruir a ideia de que a aposentadoria, ela só deve ser pensada no futuro. Porque se você não pretende morrer aos 40, aos 45 anos, é de imensa necessidade você pensar como que vai ser o seu provimento financeiro quando você chegar ali na terceira idade. No cenário Previdência Social, e nós não sabemos o que vai ter acontecido até lá, mas o que nós temos é algo muito recente. Nós estamos se referindo, então, a início de julho de 2025. Um acordo que foi homologado pelo STF, onde
o que se propôs nesse acordo é um acordo entre o segurado que teve os seus descontos indevidamente acontecidos aí por entidades, associações, sindicatos, né? E na minha visão, doutora, meio que tirou a liberdade, o direito constitucional de você entrar com ação judicial, previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, porque esse acordo, ele simplesmente vai acabar com a possibilidade do segurado pedir danos morais e também de ter esse dinheiro que foi descontado indevidamente em dobro, recebido em dobro. Então, nós temos muitas questões para falar sobre essa polêmica toda, mas eu gostaria de introduzir com você sobre a sua opinião sobre esse ponto do que está acontecendo hoje no nosso país, que é muito triste. O aposentado e o pensionista do INSS, que já foi lesionado com os descontos indevidos, mais uma vez ele foi lesionado por esse acordo. A fraude bilionária, né, que envolveu 6 bilhões de reais. Em um dado momento, falava-se em 9 bilhões, mas já vi outros especialistas falando em muito mais, em 90 bilhões. Exatamente, do que foi apurado até o momento, né? Então, esses descontos indevidos que foram feitos sem o consentimento e sem a ciência do segurado, agora que chegou o momento do segurado pedir esses valores de volta e existe um universo jurídico de direitos que ele também poderia pleitear em juízo, esses direitos que ele teria, eles foram limitados por esse acordo. Então, por exemplo, o acordo, ele prevê, por exemplo, que não é possível a indenização por danos morais. E já é um entendimento consolidado, assim, na nossa jurisprudência, que a falha de prestação de serviço do INSS, por exemplo, caracterizaria a indenização por dano moral ipsa, que a gente fala, né? Que é sem necessidade de comprovação do dano, porque o dano já está ali na falha da prestação do serviço. Além disso, existe o direito de restituição em dobro dos valores. CDC. Isso também foi vetado, porque toda vez que existe um pagamento indevido, você tem o direito de ter o valor ressarcido desse pagamento e o valor em dobro, né? E além desse pagamento ter sido indevido, ele também foi fraudulento, ele foi criminoso. E o direito do segurado de reaver, né, não só os valores que foram descontados indevidamente, mas outros valores que eles teriam direito pelo tamanho da lesão, né? 70% dos pagamentos feitos pelo INSS no Brasil são de um salário mínimo. Então, esses descontos, eles fazem diferença no dia a dia ali do aposentado e do pensionista. É uma vergonha. Tanto nos telejornais quanto na internet, a gente ouve depoimentos, né? E fixou-se um limite temporal de março de 2020 a março de 2025, quando, na verdade, esses roubos já aconteciam antes, né? Em 2019, 2016, já vinham acontecendo, mas até aí tudo bem. Mas a questão é que delimitar no tempo essa questão por conta da prescrição também acaba sendo um dano muito grande, né? E os nossos casos, por exemplo, que já foram apreciados pelo INSS, o que essas empresas, né, essas empresas fraudulentas têm feito, o que elas têm contestado? Elas juntam a gravação como se fosse o segurado aceitando, num contexto que nós sabemos que é fraudulento também, aonde uma pessoa, né, normalmente lá o atendente, ele fala sem parar para que a pessoa não tenha tempo de pensar e ao final pergunta sim ou não. A pessoa, o inocente, o segurado, muitas vezes não alfabetizado, acaba dizendo sim, mas sem ter a consciência do que ele disse sim. Então, nesse caso também eu entendo que ele foi, mesmo ele dizendo sim, ele não sabe do que ele estava dizendo. Ele nem chegou a usufruir ali
dos benefícios dessas associações, que sequer existiam muitas delas, né? Então, de fato, configurado ali a fraude. E porque o que num primeiro momento que a gente viu ali, por parte do governo, né, do governo federal, que obviamente vai fazer de tudo para continuar prejudicando os nossos segurados, de que deveria entrar sim com ação, não contra o INSS, não contra a autarquia, mas contra essas entidades associativas, sindicatos, associações. Mas essas empresas fraudulentas muitas vezes nem existem, né? E se existem, já deram baixa em seu cadastro, você não consegue encontrar mais. Exatamente. É uma situação esdrúxula, é uma situação triste, é uma situação lamentável e que acabou de estourar na mão de quem? Do que mais precisa, daquele que recebe o salário mínimo, que tem que sobreviver com o salário mínimo e que teve que enriquecer essas quadrilhas, né? Pessoas ligadas ao governo fazendo parte dessas quadrilhas, e é algo que é como se fosse uma mordaça que quisessem colocar em nós, como advogados, né? Porque em última instância o advogado é o culpado também na visão do governo, porque nós somos chamados, tem uma expressão que ele utiliza lá, que é como se a gente tivesse indo atrás disso para poder se enriquecer ilicitamente, quando na verdade a riqueza ilícita está em outro endereço, está nessas entidades associativas que receberam aí bilhões e bilhões de reais. Exatamente, doutora. Perfeita a sua colocação. E temos muita coisa ainda a dizer, né? A gente não sabe o desenrolar, mas a gente sabe que a corda arrebentou do lado mais fraco diante dessa decisão do Supremo, que homologou esse acordo. Então, para você, internauta, que está aí nos assistindo agora neste momento, julho de 2025. Guardem essa data, porque até agora muitas coisas aconteceram em relação à Previdência Social, em relação a esse roubo bilionário e a esses prejuízos infindáveis que caiu no colo de quem mais precisa, que é o aposentado e o pensionista do INSS. No fim das contas, quem pagou por esses crimes, por essa fraude, foi o bolso do segurado. O governo utiliza a expressão advocacia predatória. Nós, como advogados, nós não somos predadores. Nós estamos para fazer a defesa do segurado e fazer com que o prejuízo que ele já teve seja amenizado. Porque não vai ser totalmente corrigido. O que a gente busca aí é uma mediação, né, através do pedido de dano moral, do ressarcimento em dobro, mas nós estamos impedidos, nesse momento nós estamos impedidos de fazer isso. Nesse momento nós estamos impedidos, porque esse acordo, inclusive, ele determinou a suspensão de todas as ações judiciais que tenham por objeto a questão dos descontos indevidos. Que até esse momento seriam de aproximadamente 4 milhões de ações em andamento. Então, porque o que a gente percebe, o andar da carruagem que está indo aí, é que a própria justiça vai falar para o segurado que ele não tem o direito à indenização, nem o recebimento em dobro, porque ele teve sim um jeito de solucionar o seu caso, né? E aí, quem está sendo predador nesse caso? Exatamente, porque quando eles utilizam esse termo advocacia predatória, eles ofendem a classe de advogados, entende? Quando, na verdade, quem tá fazendo o trabalho de predador, quem tá, de fato, usurpando valores, roubando valores do segurado, é o governo, ou enfim. O representante do governo, porque aqui nós não estamos falando de partido político, né? Vamos deixar muito bem claro isso, que aqui a gente não está para defender a bandeira vermelha, a bandeira verde e amarela, a gente está aqui falando em defesa do povo brasileiro que foi lesionado nessas ações aí, que envolve sim o governo federal. O governo federal, os seus representantes, eles fizeram vistas grossas em relação a isso, deixou a coisa acontecer. Por quê? Porque estava recebendo para isso, né? Quantos milhões que cada servidor envolvido
Será que já teve essas contas bloqueadas? Porque a gente não ouve falando isso, a gente ouve que está sendo empurrado com a barriga a toda a situação, querendo que o segurado pague por algo um erro que não é dele, um erro que já vem acontecendo aí de anos, né? Dessa corrupção. E o acordo prevê a devolução só do quê? Dos valores de 2020 a 2025. Ou seja, é restringindo cada vez mais, é lesionando cada vez mais, é ferindo cada vez mais todos os princípios constitucionais previstos na nossa Carta Magna aí de 88. Exatamente, doutora. Mas vamos tocar, porque toca na nossa ferida falando desse assunto. Demais. E não tem como a gente deixar de falar, de emitir a nossa opinião, até porque nós somos um país livre, né? A liberdade de expressão existe. Antes, para você conseguir uma perícia, para você fazer uma perícia e conseguir um benefício, você só tinha uma opção, a perícia presencial. Esse AtestMed, ele é um modelo diferenciado, onde, através dos documentos médicos, é possível que se consiga um afastamento do trabalho somente por análise documental, tá certo? Eu pergunto para você, o que mudou no prazo de análise e quais os impactos reais para quem depende do benefício? O AtestMed é a possibilidade, como a doutora falou, de conseguir um benefício por incapacidade sem a necessidade de uma perícia presencial, apenas com um atestado médico que comprove a sua incapacidade para o trabalho. Anteriormente, era possível que o segurado recebesse, por esse sistema, até 180 dias de benefício. Todavia, no início desse mês, no início do mês de junho, no dia 11 de junho de 2025, o governo ele fez uma medida para restringir esse direito, ou seja, o direito a conseguir um auxílio-doença através do AtestMed passou a ter 30 dias de duração. Só que, devido às reações da população, esse prazo foi estendido para 60 dias. A questão o impacto que isso vai gerar é o seguinte: existem notas que foram emitidas pelo Ministério da Previdência que a fila de benefícios que já está enorme, né? A fila oficial que o INSS divulgou é de 2,6 milhões de requerimentos em andamento. Mas tem muito mais, né, doutora? Mas tem muito mais. E a previsão do Ministério da Previdência é que com essa... Porque assim... Você vai ter que ficar renovando o seu pedido, caso você esteja incapaz para o trabalho, você vai ter que ficar renovando o seu pedido, ou seja, vão aumentar o número de pedidos de benefício por incapacidade. E isso, a previsão é de que até o fim do ano, a fila do INSS tenha 3,5 milhões de requerimentos em andamento. Isso que a fila oficial do INSS, ela não engloba revisões de aposentadorias, seguro-defeso, por exemplo, alguns... Para os pescadores. Exatamente. A fila oficial do INSS, contando recursos administrativos, por exemplo, é de 10 milhões de requerimentos atualmente. Atente-se, você, internauta, a esse dado aí falado pela doutora, que não é 2,5 milhões como o governo quer passar. A fila, ela está 5 vezes mais que isso. Ela supera os 10 milhões de segurados que estão na fila aguardando uma perícia, aguardando um resultado do INSS. Exatamente, porque além dos requerimentos que a gente faz para o INSS, quando o INSS, por exemplo, não concede um benefício, é possível que seja feito um recurso ali para o Conselho de Recursos da Previdência, e esses números de recursos, por exemplo, de segurados que também estão aguardando uma resposta final, não é contabilizado nessa fila oficial do INSS. É um absurdo atrás do outro. Na sua opinião, você vê alguma solução plausível para que essa fila diminua com relação a número de servidores disponíveis? E aí a gente podia falar também dos servidores que ganham para falar não, né, para o segurado. A solução que o INSS encontrou, por exemplo, é pagar para os servidores do INSS que analisarem o benefício fora do prazo de expediente um valor a mais por requerimento. Então, é dessa forma que eles estão fazendo para tentar diminuir essa fila do INSS de requerimento. O servidor já tem a sua carga horária ali de trabalho, né, 44 horas semanais. A gente sabe que quem trabalha, principalmente no atendimento ao público, é esgotante. Uhum. Então, ele vai ganhar mais
para analisar fora de hora. Exatamente. Né? Por servidor, está previsto que, de acordo com a produtividade de cada um, eles podem lucrar até R$17 mil por mês. R$17 mil por mês é o que ele pode lucrar. E na análise, uma pessoa que está ali, trabalhou o dia inteiro, está fora do horário trabalhando, cansado já, consumido pelo cansaço. O que ele vai olhar de diferente nesses requerimentos, se não o indeferimento? Muitos dos requerimentos do INSS, e isso até é objeto de notícia, que muitos dos indeferimentos do INSS são levados para a justiça exatamente porque eles estão incorretos. Muitos das negativas que o INSS tem, elas podem ser revertidas na justiça, porque o fundamento que o INSS usa, às vezes nem tem fundamento, às vezes é um indeferimento genérico, nem chegou a analisar seu caso, nem chegou a analisar os seus documentos. Mas esse indeferimento que o INSS faz, muitas vezes ele é só para cumprir tabela ali. Vixe atrás de eita e eita atrás de vixe? Vixe atrás de eita e eita atrás de vixe. É triste. Gente, já está se tornando algo assim cultural. Porque quando a gente fala assim de INSS para pessoas leigas, todo mundo fala, INSS, tipo, é uma descredibilidade muito grande, porque eles fazem por onde isso acontecer. Exatamente, porque a descredibilização do INSS, além de todas as notícias que a gente vê, também está ali no perito que atende o segurado. Então, eu atendo clientes, por exemplo, que eles falam, olha, eu não quero voltar lá porque eu me senti humilhada pelo perito. Eu não quero renovar o meu pedido, fazer uma prorrogação de benefício. Foi até objeto de notícia também. Para você ver o descaso do perito com a pessoa que tá ali na frente, nas razões ali da negativa do benefício, ele colocou assim, blá, 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 blá. Anotou ali no motivo do indeferimento. Ou seja, ele ficou evidente ali o descaso. E isso muitos clientes relatam que esse descaso dos peritos, sabe? Chega a ser, assim, uma situação humilhante, desumano. Exatamente. Quantos? Porque todos os clientes que necessitam tanto do benefício por incapacidade, e aqui eu tô falando do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, né, que receberam um novo nome depois de 2019, mas o linguajar é esse, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC. Todos necessitam passar por uma perícia médica. E esse médico, ele simplesmente, como a doutora Saori falou, um tratamento desumano, que a maioria não quer voltar. Não tem interesse em voltar, porque foi tratado ali de uma situação tão degradante, que ele prefere perder o direito que ele tem do que lutar. Exatamente, doutora. Em meio a tantos desafios e decisões que prejudicam os segurados, existe alguma boa notícia no horizonte? Algo que traga um pouco de alívio ou esperança para quem depende do INSS? Graças a Deus, nós, além dessas notícias muito tristes, nós tivemos 2 decisões recentes que são benéficas ao segurado. Uma coisa assim que a gente não via há algum tempo, né? E a gente ficou muito feliz. A primeira delas é em relação a grávidas. Hoje em dia, o STF equiparou as grávidas que são autônomas, que estão desempregadas, equiparou a grávidas que, por exemplo, são registradas em carteira, porque assim, se exigia de grávidas desempregadas, por exemplo, um requisito que para pessoas que trabalhavam com carteira de trabalho não era exigido, que é o número de carência exigido para conseguir o benefício. Então, hoje em dia, qualquer grávida que seja informada, que se prepare para esse momento, ela consegue receber o salário maternidade, desde que faça pelo menos ali uma contribuição para o INSS antes do nascimento do filho. Bom, isso tem que ser realmente aplaudido, né? Mas nós sabemos que é um intervalo onde o governo pode passar a perna a qualquer momento, porque com uma medida provisória ele pode revogar tudo isso. Então, grávidas desempregadas, aproveitem a oportunidade de pagarem uma única contribuição e garantir os seus mais de R$6 mil ao final do processo, porque isso aí, na verdade, é uma brecha. Voltando lá num passado não tão distante, nós tivemos a contribuição única, que era a contribuição milagrosa. O que o governo fez? Ele percebeu que poderia ter um risco, sendo que eram minimamente o número de pessoas que iriam preencher os requisitos, ele foi lá e editou
uma medida legislativa e impediu que as pessoas pudessem ter ali um salário maior. Então, é uma corrida contra o tempo. Então, você grávida é uma possibilidade hoje, neste momento, julho de 2025. Mas corra, porque senão você pode ter esse direito perdido também. Além, então, da notícia do salário maternidade, dessa nova possibilidade, tem uma nova lei que foi editada essa semana que prevê que para benefícios por incapacidade e para benefícios de prestação continuada, para doenças que sejam irreversíveis, permanentes e irrecuperáveis, há a possibilidade de não ter mais a revisão periódica para conseguir continuar recebendo esse benefício. Por exemplo, casos de HIV, AIDS, Parkinson. Então, essa também é uma medida benéfica ao segurado e que, com certeza, vai beneficiar. Exatamente. É um benefício, assim, que a gente não confia no governo, não. Então, é um pé lá e outro cá. Por quê? Porque pode mudar a qualquer momento, né? Então, o BPC Loas, né? O benefício de prestação de continuada, aí, como a doutora Saori mencionou. Antes, quem recebia o BPC e também recebia esse benefício, as pessoas cujas doenças ela mencionou, tinha que fazer a revisão periódica a cada 2 anos. Então, no momento, não há essa necessidade. Exatamente. E isso é visto e recebido com bons olhos por nós. Com certeza. Né? E além dessas doenças, tem outras doenças, doutora? Tem uma lista, né? Tem uma lista. É qualquer doença que for irreversível, irrecuperável. São todas aquelas doenças que não têm a capacidade de recuperação. Por exemplo, Parkinson, HIV. Então vamos falar um pouquinho agora, aprofundar um pouquinho sobre o BPC Loas, né? Temos milhares de clientes e milhares de brasileiros que recebem o BPC Loas. E antes, uma observação. Por quê? Porque tudo o que acontece no Brasil de ruim, a corda sempre acaba arrebentando em quem recebe o BPC Loas. Porque vem aí os pente finos, né? Que o governo só sabe falar em pente fino de quem recebe BPC Loas. Então, assim, a corda literalmente, ela quebra, ela arrebenta do lado mais fraco. Porque aquele que recebe o BPC Loas já é comprovado o requisito da miserabilidade, uma expressão que eu nem gosto de falar muito, né? Da renda per capita, inferior a 1/4% do salário mínimo vigente, e mesmo assim a gente só ouve falando de possíveis revisões, de possíveis pente finos, e o nome mais citado, mais cotado, inclusive de aumentar a idade, é o BPC Loas. Como é que você vê essa questão? O BPC Loas, a primeira coisa que a gente tem que ver sobre ele é que ele é uma das políticas mais importantes no Brasil de redução de pobreza e desigualdade social. O BPC Loas, ele é um benefício mensal de um salário mínimo para pessoas que ou tenham alguma deficiência ou alguma condição de saúde prevista em lei, ou sejam idosos. Então, o governo, sempre que precisa falar em cortes de gastos públicos, ele fala na Previdência. E quem paga essa conta, desde da questão da fraude, que a gente falou dos descontos indevidos, é sempre o lado mais fraco. A corda, como você falou, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E quem está pagando essa conta são pessoas que precisam dessa renda para sobreviver. O BPC Loas, ele é direcionado para dois grupos da sociedade que são já mais vulneráveis, né? Então, esse salário mínimo, para muitas famílias, ele é indispensável para a sobrevivência, para a dignidade da pessoa humana, que, por exemplo, é um dos princípios basilares do nosso país, da nossa Constituição. Não é assim que os políticos enxergam e não é assim que o governo enxerga. Ele enxerga, aí ele menciona a advocacia predatória e aqueles imbuídos de má fé. Que como se a gente sabe que no meio existem sim, mas é minimamente considerável os benefícios que são irregulares. E o INSS está em cima disso e não fica recebendo quem tem alguma irregularidade no benefício. Então, é com muita tristeza, né, e indignação
que nós, que somos operadores do direito, tem que ouvir, porque assim, eu gosto muito de acompanhar alguns telejornais, eu tento ficar por dentro aí nas redes sociais do que está acontecendo, e é muito triste você ouvir um líder do governo falar que que tem que fazer revisões no BPC para tirar um pouco do rombo do que aconteceu nesse roubo bilionário aí contra os nossos segurados. E eles não só têm falado nisso, como eles têm feito também. Recentemente, houve uma mudança nos critérios de concessão do BPC Loas. Por exemplo, algumas rendas que não entravam ali no cálculo da renda para conceder o benefício, elas estão inclusas agora. Por exemplo, os rendimentos de Bolsa Família, rendas que são sazonais ou esporádicas também estão entrando. Então, os critérios eles ficaram muito mais rigorosos e muitas pessoas que recebem o benefício atualmente, em breve elas podem ter esse benefício suspenso. Ou seja, é lamentável. Se você vê assim algum dos benefícios que nós trabalhamos com alguma possibilidade de alcance maior para os contribuintes, de possibilidade de benefício, de conseguir aposentadoria? Sim. Aqui na nossa região, a Sanches Advocacia, os nossos escritórios, eles estão no noroeste do Paraná. E aqui na nossa região, a maioria dos trabalhadores, quando iniciaram a sua vida laborativa, eles iniciaram no meio rural, de forma informal, com os pais. Então, muitas pessoas que elas trabalharam na roça, na infância, mesmo que sem registro, mesmo que sem qualquer formalidade, muitas delas, elas podem ter o direito, por exemplo, à sua aposentadoria antecipada ou também de aumentar o valor do benefício que elas recebem. Eu tenho visto muitos casos que, inclusive, estão sendo reconhecido o trabalho rural anterior aos 12 anos de idade. Porque, naquela época, as famílias eram numerosas, eram muitas bocas para serem alimentadas e era comum, era prática, o pai levar os filhos para ir trabalharem com ele na roça. Eu posso falar como testemunho ocular, porque aconteceu comigo, de ter que ir para a roça. Não fui tão nova, né? Mas eu espero aí que num pedido de aposentadoria futuro, eu consiga o reconhecimento a partir dos 7 anos, que foi exatamente quando eu comecei a trabalhar na roça, né? Mas hoje nós temos vitórias dentro do INSS com possibilidade de conseguir uma aposentadoria reconhecendo o trabalho rural desde os 5 anos de idade. Exatamente, doutora. Então, parece uma piada para alguns, mas é realidade para a maioria dos trabalhadores rurais, principalmente naquela época, né? De reconhecer esse trabalho rural. Ontem, inclusive, vamos falar aí, em julho de 2025, nós tivemos aí algumas concessões de benefícios pelo INSS e alguns com a questão do reconhecimento a partir dos 6 anos de idade. Lembrando que nós já tivemos reconhecimento também a partir dos 5 anos de idade. Exatamente, é realmente uma vitória, porque para aquele segurado que consegue o reconhecimento do trabalho que ele efetivamente trabalhou, ele consegue se antecipar a sua aposentadoria e não ter que esperar, por exemplo, a idade para se aposentar. É realmente uma grande vitória. Como eu disse, nós vivemos um país livre, liberto. A gente não precisa agradar todos. Exatamente. Mas a gente precisa defender os direitos daqueles que mais precisam, que são os segurados. Exatamente. Então, aqui, se nós temos que ter um lado, nós temos um lado, o lado do segurado. Exatamente. A lei, ela não pode ser neutra no que se refere à qualidade de vida. Quando a gente pensa como país, o que a gente tem que ver é se o país que a gente quer construir realmente é o país que abandona idosos e deficientes quando eles realmente precisam. Então, essa é uma visão que eu compactuo muito quando se fala de previdência social. O BPC Loas, por exemplo, ele é fundamental na redução de pobreza no país. Você acabou de citar aí Aristóteles, né? Isso. Mas você tem alguma frase, citação, outra, ou ensinamento que represente a sua filosofia de vida e que te acompanha nos momentos difíceis? Eu tenho algumas, mas a principal e que me fez chegar aqui até hoje é que a dificuldade, além de te ferir, ela pode muito mais, além disso, ela pode te moldar. Então,
todas as coisas ruins que te aconteceram, elas podem ter um ganho equivalente de outras formas benéficas e maravilhosas na sua vida. Então, o que eu acredito é que para todas as dificuldades que a gente enfrente na nossa vida, a gente tem a oportunidade de se tornar um ser humano muito melhor. Muito bem, doutora Saori. Uma palavra, tá bom? Deus. Tudo. Família. Meu porto seguro. Carreira. Meu foco atualmente. Sucesso. Se olhar no espelho e gostar do que vê. Nossa. Bom, internautas, esse episódio ele é muito especial para mim, porque nesse bate-papo aqui, nesse duelo de opiniões, né, eu trouxe alguém que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, uma pessoa que eu considero como minha filha de coração, e uma sumidade no direito previdenciário, uma pessoa responsável, uma pessoa madura, uma pessoa com convicções, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de ver na íntegra esse episódio. Com vocês, doutora Saori Nagano. Nosso muito obrigada.